Glória a Deus. Gênesis 8, versículo 8. E depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, Noé, e tomou a pomba e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O dilúvio, ele veio sobre a terra por causa do pecado do homem, da maldade do homem. Era tanta maldade, tanta coisa ruim, que você vê hoje aqui, poxa, todo momento que chega no ápice, a coisa chega num cume de uma coisa, de uma maldade, há um juízo que vai acontecer. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diante, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, toda a imaginação do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no seu coração, muito bem. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei da sombra da face da terra, e desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Aqui está o momento que Deus está dizendo que vê a maldade tomando conta, e Deus vai destruir a terra através de um dilúvio. Mas Deus diz para Noé: eu vi que você é diferente, e o justo não morre com o ímpio. E Deus disse para Noé para que ele fizesse uma arca. Essa arca, é interessante que Noé, ele demorou uns 100 anos para construir essa arca. Uma arca, ela tinha 150 metros de comprimento, por 25 metros de largura e 15 metros de altura. Era um navio, Era um navio de madeira. Noé, ele avisou durante todo este tempo, para toda aquela geração, sobre o dilúvio que viria, mas ninguém lhe deu ouvidos, até que o tempo se esgotou. Na arca entraram Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas deles, E também o casal de todas as espécies de animais, de cada animal. Os animais
É interessante que os animais ouviram o chamado de Deus, mas os homens rejeitaram. Os homens sempre são duros. A criação de Deus ouviu. Imagina você, Noé. Então Noé andou caçando animal, amado. Eles vieram, Deus deu ordem para eles, mas o homem, com o seu arbítrio, seu livre-arbítrio, ouviu. E Noé pregava, falava a respeito do que viria, do juízo que viria, e eles zombavam de Noé. Imagina você pregando 100 anos e sendo zombado e criticado, zombado. Que louco, fazendo uma coisa aí, está fazendo um elefante branco, uma arca desse tamanho, para quê? Está louco, está louco. E assim foi o tempo de Noé. Deus sempre avisa, Deus sempre dá os meios, mas o homem precisa querer ou não, E os homens desprezaram a voz de Deus, porque o coração deles já estavam cheio de maldade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo 16, que os animais que entraram na arca foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. A porta, ela foi fechada por fora, por Deus. Não adiantava Noé ouvir os gritos das pessoas lá fora, porque foi Deus. As oportunidades é Deus quem dá. É Deus quem dá, e depois Deus quem fecha, que tira. Está tudo na mão de Deus, o controle. Por quê? Ele é Senhor. Deus não tem conselheiro. Deus não precisa de alguém para dizer para ele: vai com devagar. Ninguém ama mais do que o Senhor. Ninguém tem mais compaixão do que Deus. Ninguém, mais amor do que Ele. O amor de Deus é tão grande que Ele enviou o seu próprio Filho. Qual das pessoas você vai entregar o seu Filho para morrer por pecadores? Mas Deus fez isso. Então ninguém pode questionar Deus, o seu amor, e nem a sua justiça, porque Deus é Deus. Noé avisou esse tempo todo, mas os homens rejeitaram. E a chuva foi tão forte, as águas vieram de cima e se romperam as águas de baixo. As águas, as veias das águas por baixo se romperam. Foram 40 dias de águas devastando a terra. As águas de cima, as águas de baixo. As águas do dilúvio cobriram os montes mais altos da terra. Imagina só. Biblicamente, nós vemos que o dilúvio, ele foi completo, foi mundial mesmo. Foi no local? Não, foi mundial. E toda a terra ficou tomada de água. Dos montes mais altos foram cobertos. Todo ser vivente que não estava na terra, mesmo animais, nem pássaros, todos morreram com o dilúvio. Ninguém sobreviveu. Não foi só 40 dias, 40 dias foram de águas devastando. Você vê uma chuva que cai aqui em Santos, 2 horas de chuva intermitente, das chuvas direto, 1, 2, 3 horas, alaga a cidade. Imagina 40 dias de água de cima, água da terra, se romper as águas de baixo. Então, a terra foi tomada pelas águas, e morreram todos. Durante 150 dias, Deus não falava com Noé. É interessante que a fé de Noé também estava sendo provada, mesmo estando dentro da arca. Ele não tinha a mínima ideia de quando essas águas iriam baixar, e nem quando Deus ia intervir a seu favor. Ele não tinha. Deus mandou ele fazer a arca, construir ela, entrar com a família, colocar os animais e ficar nela, escondido, guardado até o tempo determinado pelo Senhor. Deus é quem dá a ordem das coisas. Se Deus diz para não tirar a cabeça para fora, tanto que a arca não tinha janela dos lados, a única abertura da arca era de cima, fechada. Se abrisse a janela por cima, Deus não queria que quem estivesse dentro da arca visse o horror que estava acontecendo lá fora. Deus estava cuidando, mas Deus não falou. É um tempo, ao trabalhar de Deus, às vezes nós não entendemos muita coisa, mas Deus está no controle. Nós temos que aprender a confiar na palavra de Deus.
Nós temos que aprender a confiar em Deus, senão nós ficamos como os homens do mundo, desesperados, e largando tudo, deixando Jesus, deixando aquilo que Deus nos confiou, por causa do barulho, por causa daquilo que acontece lá fora. Mas Gênesis capítulo 8, versículo 1 em diante diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. Chega um momento que Deus, aleluia, e Deus fez passar um vento sobre a terra, aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, as águas iam escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Não foi só 150 dias que eles ficaram na arca, ele ficou quase um ano, 360, 365, 67 dias, por aí. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Olha só, Deus estava presente. Noé estava guardado, estava escondido diante daquela tragédia que estava acontecendo. Noé, ele esperou alguns dias para fazer algum teste. Abriu a janela, primeiro mandou corvo numa missão de exploração, mas o corvo não volta. Ele resolve enviar uma pomba, ela foi e voltou para a arca. Noé não desistiu. Depois de dias tentando, novamente, depois de uma semana, ele solta a segunda pombinha, e abrindo a janela da arca, ele olha o horizonte, e no finalzinho da tarde, quando ele pensava que tudo estava do mesmo jeito, a segunda pombinha volta. Sim, ela volta e traz em seu bico uma folha de oliveira nova. Como demora para chegar, né? As respostas de Deus, né? Às vezes a gente está, guarda, meu Deus, mandou o corvo não voltou, claro, o que ele deve ter visto de cadáver, né? Mas a pombinha é pura. Aquela não era, a pombinha trouxe um bico de oliveira nova, e aquela não era uma simples folha, aquela era uma promessa. Ali traz uma esperança, e nessa tarde eu quero falar de esperança. Aleluia, esperança. Noé, ele pôde respirar sobre a terra nova, agora tem esperança. Amado, às vezes muita coisa a gente não entende no princípio, mas lá na frente vai se entender muitas coisas. Noé e sua família e os animais ficaram dentro da arca por aproximadamente um ano. Quando ele sai da arca, Deus então faz aliança com ele. Gênesis 9, versículo 11: e eu convosco estabeleço a minha aliança, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: e este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e esse será por sinal de aliança entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, vai aparecer o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a terra. Deus disse: nunca mais a terra vai ser tomada por um dilúvio. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente e de toda a carne que está sobre a terra.
Deus fez uma aliança com o seu servo, dizendo: a terra não vai mais ser destruída pelas águas. A esperança, amado, é como uma folha de oliveira nova. É a certeza de que existe uma terra seca após o dilúvio. É a confiança de que algo bom vai acontecer. Deus tem um futuro abençoado para nós. Aleluia. Dilúvio, devastação. Imagina Noé, a vida de Noé dentro da arca era cuidar de animais. Imagina o mau cheiro que estava dentro daquela arca, cuidando de animais. Animais comem, faz suas necessidades. Imagina ali, e aquele trabalho, 1 ano cuidando daqueles animais, porque Deus mandou. Aquela batalha, aquele barulho lá fora das águas, no começo aquelas águas bravas, batendo, de vez em quando, quem já andou em embarcação, na madeira, de madeira grande, já fez viagem grande, já fiz algumas viagens grandes, você sente o barco, quando a maré, as ondas batem lá fora, tu sente o barulho da madeira, faz um barulho que você fica com, meu Deus, mas os barcos são preparados para isso mesmo, né? Aquele barulho, e quem já fez umas viagens aqui, eu me lembro uma vez que eu fui daqui para lá, para Ilha Grande, de barco, pegamos um temporal muito grande, um tempo ruim, e o barco fazia isso, descia lá para, parece que vai descer lá para o abismo, tomando só céu e mar, meu Deus, tinha que ficar dentro da cabine, meu Deus, parece que o barco vai afundar. Imagina Noé, dentro desse dilúvio, com a sua família. Eu quero dizer para vocês, continua fiel a Deus, sirva a Deus com fidelidade, se esconda em Jesus Cristo, que é a nossa arca, e você vai resistir às tempestades. Elas não vão durar para sempre. Noé estava com a sua família, Noé estava fazendo aquilo que Deus mandou. Esperança é como uma folha de oliveira nova. Quando aquela pomba traz aquela folha de oliveira no bico, Deus está dizendo: tem um tempo novo para você, não é? Para a sua família. Aleluia. Talvez você já esteve como Noé, cercado pelas águas, cercado pela tribulação. Já teve, quem sabe, a sua cota de dilúvio. Pastor, já passei um dilúvio aí. Já passou águas da tristeza por todos os lados, angústia pelo norte, depressão ao sul, doenças, perdas, noites sem dormir, ansiedade, separação até, abandono, solidão. Mas se esconda em Jesus. Vai passar. O vento vai passar. Sabe por que vai passar? Porque Jesus está no barco. Os discípulos se viram numa situação dessa, desesperados, vai afundar, mas Jesus está lá na popa. Falaram com Jesus na popa do barco. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Jesus consegue dormir no meio da tempestade, né? Jesus é Deus, né? Ele pode. A gente tem que aprender com Ele, né? Com Jesus. Senhor, não se te dá que morramos, Jesus, né? Calma-te, mar, calma-te, vento. Jesus precisa estar presente. Quem sabe você já passou pelas águas de um dilúvio, mas em Lamentações 3:20 e 26 diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarda, aleluia. Não pode perder a esperança. Você não pode perder a tua fé. Não, as águas vão baixar, o dilúvio vai passar. O apóstolo Paulo enfrentou muitos problemas difíceis, muitas dificuldades, verdadeiro dilúvio espiritual. 2 Coríntios 1, versículo 9 e o 10. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha só, já pensando que ia morrer, já não confiava mais nas suas forças, mas em Deus, aleluia, que ressuscita os mortos. Às vezes nossas forças se vão,
mas nós não podemos perder a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. E Paulo diz ainda: o qual nos livrou de tão grande morte, e livra ainda, em quem esperamos, que também vai nos livrar ainda. Glória a Deus, aleluia. Pastor, Deus chega sempre. Deus sempre chega, aleluia. Ah, pastor, mas Deus chegou atrasado. Coloca no teu coração: Deus nunca chega atrasado. Mas Ele não chegou na hora que eu busquei. Ele sabe que você podia suportar. Ele vai até o teu limite das tuas forças. Ele não deixa que ultrapasse. Ele sabe que você pode suportar aquela carga. É por isso que Ele permite. Mas quando a coisa vão passando do limite, aí o Senhor chega e entra com a provisão. Aleluia, esperança. Glória a Deus. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças. Glória a Deus. Você ainda vai voar alto ainda. Aquela pombinha com uma folha nova de oliveira, ela simboliza a obra do Espírito Santo, trazendo Jesus ao coração do homem perdido, sem esperança. Aleluia. Jesus simboliza aquela folha de oliveira, e o Espírito Santo é aquela pombinha que traz. É assim que acontece quando ouvimos a palavra do Senhor Jesus. O Espírito Santo traz, através da palavra, que é Jesus, o Espírito Santo entra no nosso coração. A pomba com o ramo de oliveira nova significa a redenção da humanidade através de Jesus. Sem Jesus não tem esperança. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem futuro. Por quê? Jesus está no princípio de todas as coisas, e Jesus está no final de todas as coisas. Glória a Deus. Aquele raminho de oliveira nova significava que um tempo novo estava chegando para Noé e sua família. É a mensagem de Deus para o teu coração, que o Espírito Santo coloca no meu coração, para mim, para minha família e para você também. Esse ramo de oliveira nova é um tempo novo chegando para você e para a sua família. Aleluia. Pastor, eu já ouvi tanto essa mensagem. Eu também. Mas chega uma hora que acontece. Por quê? Deus é fiel. Ele não mente. Ele cumpre a sua palavra. O ramo de oliveira nova significa um recomeço. Depois de tanta perda, de tanta devastação, Deus ainda tem um recomeço. Aleluia. Deus ainda tem um tempo novo. Mas recomeçar nessa idade, recomeçar depois de velho, recomeçar depois de perder tudo, recomeçar depois de tanta tristeza, depois de um dilúvio que eu passei, é um recomeço. Esse ramo de oliveira nova é um recomeço depois da devastação. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. É um tempo novo. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um tempo novo para a sua família, para o seu casamento. Deus tem um tempo novo para os seus filhos. Deus tem um tempo novo profissional para você. Deus tem um tempo novo na tua vida sentimental. É um tempo novo, Deus tem. Ah, mas não tem como. Tem sim. Deus não entregou para Noé uma terra destruída. Ele entregou para Noé uma terra nova, para ele plantar, para ele fazer aquilo que ele queria. Está aí, Noé. Está zero para você, está zerado. A bênção é tua, cuida, frutifica, multiplica. Aleluia, glória a Deus. Deus não entrega coisa estragada, Deus não entrega coisa errada, coisa ruim. E outra coisa, aquilo que Deus tem preparado para você, ninguém pode tocar. Por quê? Ninguém tem acesso nem a senha, pertence a você.
Aquilo que Deus tem para você é teu. Aleluia. Glória a Deus. O ramo de oliveira nova significa que os campos novos dariam muitos frutos. Aleluia. Porque a terra estava manchada pelo pecado. Era muita violência, era muita morte. Os homens se estranhavam, havia mortes, violência, perigo, todo tipo de miséria. Agora Deus entrega para Noé uma terra nova. A terra nova. E a terra que vai dar muitos frutos. Pastor, eu já fiz tanta coisa, já semeei tanto nessa terra, ela está cansada, não dá mais fruto. Mas se Deus te entregar essa terra nova, aleluia, é como Jesus disse para Pedro, depois de pescar a noite inteira: Senhor, estou cansado, não vou largar a rede. Lançai a rede, vai para o mar alto e lança a rede. Mas já trabalhei tanto, estou cansado. Às vezes nós falamos isso para Jesus: eu estou cansado, eu não aguento mais isso. E Deus ouve: lança a tua rede. E quando Pedro lançou no mar alto a rede de novo, ele já tinha lançado a rede por ali muitas vezes, foi a noite toda trabalhando naquele pesqueiro. Pedro sabia onde era o pesqueiro, mas quando Jesus aparece, quando Jesus está presente, aleluia, até aquele lugar que não dá peixe vai dar, até aquele lugar que não tem aparece, até aquele lugar que é doente é curado. Quando Jesus chega, as coisas mudam, porque Jesus está falando: eu tenho um tempo novo para você e para a tua família, e vai acontecer. Glória a Deus. O ramo de oliveira nova significa que o tempo da morte e de perdas não seriam lembrados. Sim, fica registrado, mas não vão causar mais dor, por causa das novidades da terra que viriam. Aleluia. Quando chega o tempo novo, você não fica olhando: mas eu sofri. Não, eu passei, Deus me deu graça para passar por aquilo, porque agora estou entrando numa terra nova. Vou comer das novidades da terra que Deus tem preparado para mim. Isaías 61:7: em lugar da vossa vergonha tereis uma dupla honra, e em lugar da afronta exultareis o dobro, e tereis perpétua alegria. Aleluia, glória a Deus. É um tempo novo de Deus. Deus chega para Noé: Noé, está aí. Porque Noé foi obediente, Noé foi fiel a Deus em todo o tempo. Noé não ficou questionando a vontade de Deus, nem mesmo quando as pessoas lhe viravam as costas quando ele pregava. Mas Noé tinha certeza do que Deus falou com ele. Glórias ao nome do Senhor. Tempo novo de Deus chegando. Aleluia. Foi difícil, foi. Muita morte, muita tragédia. Noé não queria que aquilo acontecesse com aquele povo, mas os homens não ouviram a voz de Deus. Mas Deus tinha para Noé um tempo novo. Glória a Deus. 1 Pedro 3:1 e 3, versículo 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Aleluia. Fomos gerados para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus. Aleluia. Morremos com Cristo e também ressuscitamos com Ele para uma nova vida, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 4 e 5: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Tempo novo. Glória a Deus. Pastor, eu estou lutando, mas a pombinha trazendo a folha de oliveira
Sabe como o Espírito Santo fala conosco? Através da palavra. A palavra é essa folha de oliveira nova. Às vezes você está triste, abre a Bíblia, e o Espírito Santo vai trazer a folhinha de oliveira nova, vai falar, vai trazer Jesus para você. Olha só que é Deus, olha como Jesus é maravilhoso. É a folha de oliveira, aleluia, que vem quando você lê a Bíblia. A tua esperança renovada, glória a Deus, aleluia. É tempo novo, é um tempo de alegria, é um tempo de realização. Pastor, mas eu não estou vendo nada. O tempo de ficar na arca é um tempo difícil, mas eles estavam guardados, escondidos na arca. Nós estamos em Jesus, Jesus está nos guardando, Jesus está nos conservando, Jesus está nos livrando, Jesus está conosco, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem um futuro para nós, tem um futuro para vocês, tem um futuro para os seus filhos, tem um futuro para a tua casa, glória a Deus, porque o nosso Redentor vive. O Jó, ele falou isso no meio de uma devastação, perdeu tudo. Ele podia dizer: está acabado, não quero mais saber de nada. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele está dizendo, ele vai se levantar e vai pelejar por mim. Glória a Deus. E nessa tarde eu quero estar orando por vocês. Vamos ficar em pé?